Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Pessoal, hoje eu vou fazer o meu último vídeo do ano, né? Desse ano, se tudo correr certo, esse aqui é o último. E eu quero falar a respeito, quero falar para o Ministério da CCB, tanto do Braz, como aqui de Miami, nos Estados Unidos, né? Irmãos, eu venho oferecendo para vocês ajuda desde que abri esse canal, né? Para combater o calvinismo, a qual muitos de vocês não têm nem ideia do que seja, né? Ou os que têm ideia têm uma ideia rasa, não têm uma ideia profunda de como estão agindo os calvinistas modernos, de como está procedendo os calvinistas para arrebatar o rebanho da congregação e como isso tem impactado nas redes sociais. Pois é, pelo que eu vejo, o ministério da congregação, ele não tem mudado muito desde que eu participava dele, principalmente os anciões. Continuam achando que podem resolver sozinho, achando que podem tudo, achando que sabem tudo, e levando a instituição para o buraco. Só desses 5 meses que eu já vos ofereci ajuda aqui no meu canal, no YouTube, sem contar os outros 3 anos no Facebook, se tivessem prontamente tentado ouvir o que é que eu tinha para propô-los, talvez vocês não teriam perdido 2 cooperadores de jovens ali na região de Boston, cooperador de adulto, sem contar os inúmeros irmãos membros que saíram. Só na região Boston. Nem eu falar do cooperador que era meu amigo lá na região de São Francisco, entre outros, tá? Então, irmãos, vamos lá. Eu vou dar a última dica para vocês. Vou passar aqui para vocês algumas pontuações do que eu acredito que tem que ser a mudança da congregação. Isso aqui é a pontuação básica, tá? Vou passar para vocês ponto a ponto, para que vocês entendam que a forma de comunicação da congregação, ela não atinge mais os jovens, que a falta de ensino bíblico às igrejas estão fazendo com que as outras denominações enxerguem vocês, né? A impressão que eu tenho é que eu estou num campo aberto, um campo longe, gramado, e as ovelhas estão pastando ali, e os lobos estão ao redor das árvores olhando sorrateiramente, procurando para ver se acha o pastor, e não os encontra. Então as ovelhas estão escolhendo os lobos estão escolhendo qual ovelhas arrebatar. As mais gordas, as mais vistosas, porque eles têm todo o tempo do mundo para planejar. E eu pergunto para vocês, e aonde estão os pastores? Ah, irmão, mas nós não somos pastores da CCB, você vai vir com esse jargão. Eu já sei, eu nasci aí dentro, sou a 4ª geração aí dentro, fui porteiro, cooperador aí dentro, conheço as entranhas aí de dentro. Você vai me falar isso. Mas não foi isso que Jesus falou para Pedro. Ele pediu para Pedro apacentar as suas ovelhas, dar o pasto, guiar as suas ovelhas. Pedro, por certo, não louvou o título de pastor. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele apacenta as ovelhas até Cristo voltar. E essa é a responsabilidade do presbítero, do ministério, do ancianato. O que a congregação precisa, irmãos? Primeiro de tudo, o ensino de teologia racional, segundo a forma com que a congregação entende a teologia bíblica. Isso deve ser passado, primeiramente, online, né? Por alguns poucos, ou talvez nenhum, que eu conheça nenhum, irmão que tenha capacidade de ensinar uma teologia séria na congregação. É o primeiro ponto, a teologia. Porque o conhecimento, irmãos, ele dissipa a ignorância. Jesus mesmo disse, errai-vos não conhecendo as Escrituras. Então, outra parte ele diz, conheceis as Escrituras, ela testifica de mim. Jesus nos orientou a conhecer as Escrituras. Por quê? Porque conhecendo as Escrituras, irmãos, nenhuma doutrina humana nos tirará do amor de Cristo. Não vai ter 7 partes, não vai ter calvinismo e outras que virão, pelagianismo no futuro, né, congregação? Que vão tirar vocês de dentro.
da igreja, porque você não está na igreja por causa da instituição, mas está pelo evangelho que ali é pregado. Então, primeira coisa, precisa de uma teologia racional. Primeiro, faça online, por faixa etária, para criança, né? Por que online, irmãos? Por que online? Porque não vai ter irmão suficiente para ensinar em cada igreja. Então faça online. E as localidades maiores, como o estado de São Paulo, que vai ter igrejas com irmãos mais instruídos, façam também presencial nos cultos de domingo. Temos que mudar a sistematologia de ensinar as crianças. Os cooperadores de jovens têm que parar de pregar para adulto. Seja feliz com o cargo que Deus vos concedeu. Cada membro, na sua origem, dedo da mão não queira ser dedo do pé. Os cooperadores de jovens devem coordenar, nem devem ensinar. Os ensinos das crianças devem ser, irmãos, feitos por irmãs, pedagogas, irmãs que conheçam a Bíblia. Que elas passem o material em casa do que vão dar no próximo domingo e que seja repassado ao cooperador de jovem para que ele venha inspecionar tudo. O cooperador de jovem não deve interromper a instrução só se estiver erroneamente feita e deixar as irmãs, porque as crianças entendem mais a linguagem feminina, está mais no tom de voz delas, ok? Então, a teologia tem que ser ensinada por classe etária. Os jovens, por irmãos mais jovens também, e os mais antigos, por irmãos mais antigos. A congregação precisa urgente, irmãos do Braz. Vocês aí, primeiramente, um departamento de comunicação, alguém que responda pela congregação. Exemplo, a congregação está sendo atacada na internet e ninguém está respondendo de volta. Muitos são os ataques e não há respostas, tá? Soa como ignorância, ou melhor, soa como uma covardia. Então vocês têm que ter um departamento de comunicação. Dentro desse departamento de comunicação tem que haver o departamento jurídico, tá? Irmãos advogados aí da congregação, irmãos advogados novos, né? Formem um corpo jurídico extenso, regional, local, regional e nacional. Entendeu? E um departamento de comunicação também, local, regional e nacional. Para que esse irmão venha responder e ele tenha uma instrução de saber como responder pela instituição, coisa que vocês anciões mais antigos não estão capacitados para fazer. Quarta coisa, né? Teologia, comunicação, departamento jurídico, já falei. Concentração de irmandades em grandes sedes. Acabar com esse negócio de fazer igreja aqui, igreja ali, igreja lá. Tem em São Paulo, tem igreja, tem rua, bairro que tem 4 igrejas. Não, irmãos. Eu estou aqui no estado do Tennessee e é o segundo estado que mais tem igreja nos Estados Unidos. E eu aprendi com eles como que se administra igrejas com grandes sedes, concentrando a irmandade em grandes sedes, diferentes horários de cultos, fazendo com que aquele prédio seja útil, né? Os prédios aqui, irmãos, das igrejas têm até quadra de basquete para os jovens praticar. O jovem, ele quer jogar basquete, ele quer fazer alguma coisa, um curso, alguma coisa, ele vai na igreja, tem os dias estabelecidos. Algumas igrejas compram uns chácaras para o fim do ano, nós mesmos que não comemoramos o Natal da congregação, levar os seus jovens, fazer um retiro espiritual. Não é bagunça, não, irmãos. Tudo bem coordenado pelos cooperadores de jovens, encarregados dos jovens, né? Os auxiliares do cooperador, né? Devem ser, irmãos, cada igreja deve ser expandido. Então, nós devemos concentrar, investir mais, irmãos, nas pessoas, porque sem um membro não existe templo, não existe como pagar a manutenção dos templos. Isso tem que ser mudado imediatamente. Terceiro não, nem sei que número que tá. Separar, irmãos, as funções e deliberações de cada membro do ministério. Exemplo, anciões, irmãos, eles têm que ser destinados aos serviços sacros, né? Ao ensinamento da igreja e a julgar os casos, né? Eles devem somente se concentrar nisso, né? Somente nisso. Irmãos que não têm condições financeiras devem sim receber uma ajuda de custo da igreja. Então a junta de ancião, ele deve se estender apenas a serviços sacros, ao ensinamento, né, dos cooperadores, a instruções,
né? E também, né, irmãos, ao atendimento necessário de casos complicados. É isso aí. Isso deve ser o ancianato. Ancião não tem que ficar colocando bedelho em construção, não. Isso é um trabalho de diácono. Tem que levantar mais irmãos capacitados para julgar casos, para que um caso não demore 7, 10 anos para ser julgado. A palavra bem clara diz que a gente tem que resolver as nossas situações no mesmo dia. Não se põe o sol sobre a sua cabeça, sem você se reconciliar, sem você resolver um caso, né? Então, para que não venha crescer o fermento do farisaísmo no nosso meio e haja justiça. Claro que não vai agradar todas as decisões, mas houve um julgamento, né? Outra coisa que tem que ser feita, irmãos, as irmãs têm que serem mais utilizadas nas igrejas como membros, elas também são parte do corpo de Cristo. Irmãs na orquestra no Brasil, aqui nos Estados Unidos já tem. Irmãs na orquestra, irmãs em cargos de administrações, desde que seu marido também esteja no cargo, para que não haja aquela coisa de ficar irmão trancado com irmã, né? Então as irmãs têm que ser melhores distribuídas, funções mais para a ala do ensino do jovem, da EBD, que é o ensino bíblico dominical. Então as irmãs têm que ser, né, concentradas nessa parte, utilizar muitas irmãs, irmãos, dar cargos diversos, colocar cargos que ainda não existem na congregação, mas que devido à necessidade, colocar na área da comunicação, irmãs que são psicólogas, né? Eu vou falar mais para frente os cargos que vão vir. Outra coisa, fim do nepotismo, troca de favores entre o ministério. Isso tem que acabar, irmãos. Eu sei que vai doer para o ministério, mas isso tem que acabar. Ou vocês terminam com isso, irmãos, ou vocês não vão ter uma igreja para ministrar no dia de amanhã. E vai acabar a mamata de todo mundo. Então tem que começar a acabar isso agora. Fim do nepotismo, fim da troca de favores. E como que a gente faz isso? Para você ser um cooperador agora, teria que ter uma forma, a instrução. Você tem que ser estudado, tem que ter uma forma de formação de cooperadores e cooperadores de jovens, tá? Para que não haja mais, Deus revelou. Não, irmão, isso daí eu conheço, eu estive dentro da congregação. Então tem que ser formado os membros. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, para que se formem um cooperador, um ancião, eles têm que ter uma meta de anunciar de casa em casa. Porque anunciando você pratica e aprende as escrituras, tá? A Harvard fez uma pesquisa que a nossa maior forma de aprendizado é quando nós estamos ensinando. Então, na prática é que se aprende o evangelho e não na letra, como os teólogos andam dizendo por aí. Isso é estatisticamente comprovado pela Harvard. Qualquer chororô, bata no departamento da Harvard, na cidade de Cambridge, estado de Massachusetts. Reciclagem bíblica ministerial, irmãos. É uma escolinha para esses irmãos que estão pregando, principalmente os mais velhos. Eu acredito na manifestação do Espírito Santo, mas o apóstolo São Paulo fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ou seja, quando estamos pregando a palavra, pregamos pelo conhecimento bíblico, a ensinança das Escrituras, didaticamente, e aí o Espírito Santo vem e deixa o recado dentro do texto que foi lido. Nós fizemos urgente de uma reciclagem bíblica ministerial. Igreja, irmãos, é educação espiritual. Igreja não é só o culto racional. Nós já não somos mais judeus para oferecerem sacrifício nos templos. É isso que Jesus veio trazer, uma educação espiritual para nós, para que nós venhamos a administrar a graça com conhecimento no mundo. Então, igreja é educação espiritual, não é só ir lá e levar uma adoração. Nós não somos mais judeus, isso está errado. Ou seja, o prédio da igreja sendo utilizado 7 dias na semana, com diversidade e voltado à educação espiritual do crente. Ensino de casal, ministração para as irmãs, ter para outra irmã, aconselhamento para as esposas, aconselhamento para esposos, entre outros. Cooperadores de jovens, parar de pregar, não pregar em culto de adulto. Cooperador de jovens só pregue para jovem, né? Tem que ter também feito uma reciclagem para ensinar a mudança de linguagem, tá?
O cooperador de jovem como função coordenar e instruir os jovens e as irmãs que ensinam na escolinha. O ancião, irmão, julgar casos sacros, né, serviços sacros, prestar e realizar serviços sacros, como Santa Ceia e batismo, julgamentos, né, e dar instruções, aconselhamento geral para o ministério de cooperadores. O diácono, irmão, ele toma conta da parte material, inclusive na parte de construção, inclusive tudo que é material é a parte do diácono. Atendimento da obra da piedade deve ser feita pelas diaconisas ou irmãs da obra da piedade. Né? Quando se há mais de um diácono, que eu aconselho a congregação colocarem vários diáconos por igreja. E o mais velho fica na parte, né, trabalhando junto com a administração, né, para distribuição da renda estabelecida na coleta. Essa é a minha opinião. Estou dando para vocês o que eu acho que tem que ser feito. Tá? Cooperadores, irmãos, atender cultos, fazer visitas, ter esse contato com a Irmandade. O cooperador ele não é ministério na Bíblia, irmão. O cooperador é um cargo, é o auxiliar do ancião, ou seja, ele é a linha entre a Irmandade e o ministério. Tá bom? E os coordenadores de ensino bíblicos, que são as irmãs, as auxiliares, que vão ajudar na coordenação. Devia ser feito um material, uma apostila, para que seja toda a EBD, que é o ensino bíblico dominical, que é o que outras denominações já usam, a EBD, para que seja uma coisa só, para que não venha haver diferentes tipos de ensino e não venha confundir a cabeça. Tem que ser homogêneo o ensino. A congregação precisa, além de que eu já disse lá atrás, de um departamento de comunicação e jurídico mais fortalecido, né? Um canal próprio. Um canal próprio, sim. Um canal no YouTube, um canal no TikTok, em todas as plataformas, que seja transmitido diariamente conteúdo. Ensino bíblico, aconselhamento, conteúdo diário, irmãos. Vamos por 10 horas, no mínimo, de programação. Ali vai ser ensinado as escrituras, vai ser ensinado como se proceder, como o cristão deve proceder no trabalho, conselho para as mulheres, ensino de o que o jovem pode fazer, o que o jovem não pode, que tipo de videogame o jovem não deve assistir. Irmãos, nós não estamos mais em tempos de perder tempo. Temos que comunicar conforme a evolução do mundo, não alterar as escrituras, mas a forma de comunicação dentro do que está escrito na Bíblia, ela modifica. Então uma EBD também online, né? Para a Irmandade ser muito instruída, irmãs que trabalham com moda, que estão na congregação, ensinando como se vestir, o modo cristão, instruindo porque que a mulher que é casada, que é cristã, ela não pode se insinuar com roupas curtas, entre outras coisas. Ensinar, irmãos. O segredo não é proibir, é ensinar, né? Moda cristã, conselhos do lar, doutrinas e ensinamentos, tudo isso dentro do canal próprio da CCB, né? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, irmãos, da CCB. Dentro do próprio canal, irmãos, que pode ser patrocinado por irmãos que têm empresas, né? Pode ser exemplo, o irmão tem uma companhia de vidros El Shaddai. Esse irmão pode patrocinar e também ali ajudar, sendo ali uma fonte de propaganda para eles e também para os irmãos que têm negócio, né? Os irmãos possam anunciar e com esses anúncios patrocinar o canal da congregação. Vocês não têm ideia da força do nome da congregação. Por isso que os críticos odiadores, em todos os seus vídeos, eles usam só a CCB. Porque se eles tirarem a CCB, a visualização cai muito. Todos nós sabemos disso. Então vocês têm que usar. Abrindo o canal próprio, irmãos, deixar definido um departamento jurídico para que o nome da CCB, irmãos, de todas as formas seja protegido. Ou seja, irmãos, aquele que usar o nome da CCB não sendo dentro do canal, da plataforma, que reproduza vídeos da plataforma, ele seja duramente penalizado segundo a lei. As pessoas estão indo nos canais desses críticos que destilam ódio, não é porque eles colocam o título da CCB, olha, ancião da CCB isso, e as pessoas vão por curiosidade.
Uma coisa, Braz, que vocês estão fazendo hoje, que eu ouvi falar, que vocês falaram no culto, que não é para assistir os canais do YouTube. Lembrando, o caminho não é proibir, o caminho é instruir. E a pessoa tem que enxergar por si mesma. Acabou, irmãos, o domínio sobre a igreja. O domínio da igreja tem que ser de Cristo. Nós apacentamos ovelhas que não são nossas, são de Cristo. Entendeu? Então esse negócio, as ovelhas não são da CCB. Mas vocês têm a obrigação de apacentar esse rebanho que Cristo vos concebeu. Então, como você fala assim, não assistam canais do YouTube, esses críticos odiadores, eles já têm o seu público, que são pessoas feridas que saíram da congregação. Não vai alterar visualizações deles, mas sim as nossas, que somos críticos construtivos que estão ajudando vocês, Braz. O que acontece? Vão cair as nossas visualizações. Então, menos pessoas vão assistir os nossos vídeos, que muitas das vezes colocam justiças a críticas que não são construtivas ou distorções de fatos. Então, quem está sendo afetado com essa ordem que vocês deram aí no Braz, para mandar não assistir mais conteúdo na internet, são as pessoas que vos estão ajudando, porque os críticos destrutivos já têm os seus odiadores, para eles não vai aumentar nada ou diminuir nada no seu número de visualizações. O que tem que fazer é criar um conteúdo, um contra-conteúdo, uma plataforma própria com conteúdo para que a Irmandade não tenha mais vontade de assistir nada fora daquele conteúdo, um conteúdo de qualidade. Tá? Entre outras coisas, irmãos, esta é só o que eu estou dando para vocês, é a base da base da base. Mas, como já estou há muito tempo gritando no deserto, sem ser ouvido, eu não sei mais de que forma eu vos posso ajudar. Já vos ajudo no meu canal, quando vocês são criticados injustamente. Não estou passando pano, não. A congregação tem muitos erros, principalmente erros na forma de comunicar, e principalmente por não conhecer as Escrituras. Eu estou disposto a ajudá-los. Se vocês acham que eu sou apenas mais um bobão na internet falando, continue assim, né? Quem sabe daqui a 5, 10 anos, vocês vão estar com uma igreja presbiteriana. Eu fui na igreja, já fui em igreja presbiteriana aqui nos Estados Unidos, entrei lá, tinha meia dúzia de velhinho. Os jovens saíram porque eles não adaptaram a comunicação. Mas agora eles estão dando um contra-ataque, né? Com pessoas jovens falando para jovens. Pessoas que falam bem estão tirando os jovens, principalmente da CCB, porque não tem proteção, não tem a proteção bíblica, não tem o conhecimento bíblico. Eles estão escolhendo a seu bel prazer, né? Então, congregação, essas mudanças já eram para ser feitas ontem. Ontem, cada dia, semana e mês que passa, vai ficando cada vez mais irreversível a situação. Por quê? Porque vocês estão sendo atacados, estão atraindo agora pastores, os chamados cães golosos, aproveitadores que perceberam que vocês são vítimas fáceis. De repente começam a entrar vários irmãos da congregação na igreja deles, e aquele que não fizer esse ataque à congregação, é como se estivesse vendo é como o leão estivesse esperando para caçar. De repente passa uma manada de gnu. Se ele não atacar, ele não vai comer. Então esses pastores, essas denominações estão vendo o êxodo da congregação. E se eles não também fizerem o ataque à congregação, é como se eles estivessem esperando passar a manada, né? É uma grande oportunidade de arrebanhar uma igreja de 5 milhões de membros só no Brasil, né? E trazerem eles para dentro das suas instituições, aumentar o faturamento, porque Mamon venceu a guerra contra as igrejas. Tudo sobre faturamento, tudo sobre vender livros, sobre vender cursos. E vocês da congregação estão alimentando isso quando não protegeram as ovelhas. Por isso, cada vez mais vai surgir canais de pastores famosos atacando a congregação. Antes era só os calvinistas, agora já tem pastor Osiel, já tem pastor Flávio Martinez, entre outros famosos que já perceberam, já entenderam a situação. Então eles querem um pedacinho do rebanho para eles também. Porque se eles não fizerem isso, eles são os idiotas, né? Porque eles vão deixar passar essa oportunidade. Ninguém deixa, irmão.
Se você não cuidar do que é seu, guarda o que tens, para que ninguém vos tire a vossa coroa. Se você não guardar os seus bens, se você não guardar o que é precioso, as suas joias, as coisas que você tem de precioso, deixar exposto na frente da tua casa, você vai atrair pessoas, né? Que veem oportunidade, pessoas oportunistas, vão atrair os cães gulosos. Vocês têm que se protegerem imediatamente, tá? O Braz tem que dar respostas, tem que passar em igrejas, passar circulares, ir de igreja em igreja, né? E rapidamente definir qual é a teologia que vocês vão dar para a igreja. E começar a educar a irmandade e a educar também os seus líderes. Tá bom, irmãos? Eu espero que vocês tenham escutado. Essa é uma live que eu faço. Isso é uma live, não um vídeo, que eu faço exclusivamente para o ministério. Todos vocês que assistirem, repassem para os seus irmãos de ministério, tá? Para que chegue ao Braz. Eu sei que muitos irmãos do Braz vão assistir. Para que vocês entendam a gravidade da situação. Irmãos, a situação é grave. Vocês não têm noção do que está vindo para o ano de 2024. Augusto Nicodemos e outros irmãos já perceberam que só com a congregação e os 5 milhões de membros da congregação, eles conseguem sustentar um grande sistema. Então está na hora, irmãos, de nós protegermos as nossas ovelhas, ensinarmos, instruir elas, e não querer proibir. Jesus nunca fez isso, irmão. Jesus instruiu bem os discípulos, para que eles viessem ser uma fonte de água. Um discípulo bem instruído, ele instrui bem as pessoas, e a corrente de água, ela vai se espalhando e nunca deixará de crescer. Agora, se você quer, né, reter um pouquinho de água, uma fossa, uma água, um pouquinho de água ali, para você beber, quando você vai tomar, a água não é potável. Ela vai cheirar mal, vai juntar mosca, vai juntar plantas tóxicas. A água tem que ser potável. Quanto mais você bem instruir o povo, mais esse povo vai correr nas correntezas da graça, junto ao mar celestial de conhecimento. A todos vocês que ouviram, vão ouvir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Feliz ano novo a todos. Deus abençoe.